caro ouvinte. Meu nome é Maria Cláudia e, em conjunto com minhas colegas Sofia Nessi e Sofia Girardi, nós vamos contar um pouco sobre os compostos inorgânicos presentes nos cosméticos, que são muito utilizados no cotidiano. Vou começar contando um pouco sobre a história dos pigmentos utilizados como maquiagem. As pinturas de rosto estão presentes no cotidiano dos mais diversos povos há milhares de anos. Ela tem sido símbolo de diversidade, religiosidade e historicidade. Ela carrega a cultura e costumes de cada povo que já a utiliza ou já a utilizou. Um grande exemplo disso é o uso de maquiagens e pinturas faciais pela civilização do Antigo Egito. Um químico e pesquisador chamado Alfred Lucas realizou um estudo que revelou que os pigmentos mais comuns no Antigo Egito eram a malaquita, um mineral de cor verde-água formado principalmente por cobre, muito utilizado para fazer pigmentos de diversos tons entre verde e azul, e o galena, um composto químico de cor preta e cinza, formado por chumbo e enxofre. Hoje se sabe que ele é um composto altamente tóxico, porém, na época não se tinha conhecimento. Esses eram utilizados como símbolo de religiosidade e também para demonstrar riqueza e poder. Outro exemplo da presença dos pigmentos faciais na antiguidade são as incríveis descobertas sobre os compostos datados entre 2000 a 1200 a.C. Foram encontradas laurionita, um mineral proveniente do chumbo capaz de produzir pigmentos de brancos a quase incolores, e a fosgenita, outro mineral proveniente do chumbo, mas que apresenta, além da transparência, um brilho de cor amarelo dourado. Atualmente, com a alta tecnologia para estudos arqueológicos, também já se especula que há mais de 350 mil anos, hominídeos utilizavam argila, ocre vermelho e ocre amarelado para rituais de caça, e até mesmo para se protegerem do sol em dias de calor árduo, sendo esses os primeiros pigmentos utilizados na história. Agora, passo a palavra para a Sofia Nessi, com o salto histórico para o século XX. A base da maquiagem atualmente foi estabelecida em meados do século XX. O dióxido de titânio, que agora é essencial para pigmentos cosméticos, foi descoberto pela primeira vez na areia de um riacho, em 1798. A produção industrial começou no início do século XX, substituindo o chumbo altamente tóxico como pigmento branco. Este pó inorgânico não apenas dispersa os raios ultravioletas, mas também tem uma lacuna de banda semicondutora e absorve os raios UV de ondas curtas, mostrando assim uma alta propriedade de bloqueio UV. Além disso, os cosméticos recentes combinam vários materiais e também usam pós com funções especiais de suas estruturas únicas. Um exemplo proeminente são as pérolas de interferência, que são mica revestida de dióxido de titânio ou outra partícula em camadas que mostram uma luz de interferência brilhante, semelhantes a uma pérola. Esse pigmento único tornou a cor dos cosméticos de maquiagem, como batom e esmaltes, mais vívida, e também foi aplicado a maquiagens de bases e abriu as portas para maquiagens naturais. Este é apenas um exemplo de como os materiais em pó desempenharam um papel importante nos cosméticos hoje, em termos de funcionalidade. Bom, como vocês falaram, uma das substâncias clássicas que se tem conhecimento sobre o uso na forma de maquiagem durante a história é a argila, tanto que os seus minerais são usados como, se traduzirmos literalmente do inglês extender pigment, seriam um pigmento extensor. Esses pigmentos e substâncias, na verdade, não passam de compostos inorgânicos, em sua maioria naturais, os quais dão uma base para a adição dos outros compostos que darão as características próprias de cada cosmético. Esses compostos podem ser utilizados como pigmentos primários de diversas maquiagens. Em geral, eles são baratos, garantem durabilidade e podem ter várias funções, servindo como, além de pigmentos, solventes e agentes de blindagem dos outros compostos na pele. São eles também que ditam a textura, o acabamento, a permeabilidade, a adesão e durabilidade que os produtos finais terão na pele. Na minha opinião, no mundo das maquiagens, esses são os compostos que merecem um maior reconhecimento. Ao usarem a argila, como eu citei anteriormente, nossos ancestrais estavam fazendo uso e descobrindo indiretamente muitas substâncias que estão presentes ainda hoje nos cosméticos e nas maquiagens principalmente, né? O talco, por exemplo, é um composto mineral utilizado há séculos na indústria da beleza.
Ele advém da redução a pó e purificação do silicato de magnésio, um mineral cristalino que existe em estado natural e pode ser facilmente quebrado em microcristais, dando a aparência de pó fino que achamos facilmente nas prateleiras de supermercados. O talco possui diversas funções conhecidas, mas na indústria cosmética, de maquiagem, principalmente, ele é utilizado em bases e pós faciais para melhorar sua fluidez e aderência e os tornar mais fáceis de espalhar na pele, por conta de suas capacidades absorventes e acabamento transparente, suave e sedoso. Bom, quando se fala de talco, a primeira coisa que me vem à mente há aqueles tutoriais que eu assistia com 12 anos que ensinavam a usá-lo como pó translúcido para finalizar a make na falta de um. E realmente funcionava. Mas existem discussões e estudos desde 1960 quanto ao caráter cancerígeno do talco e a sua capacidade de transferir esse caráter para maquiagens e produtos em que ele está presente. A desconfiança não está 100% errada, visto que o talco pode sim ser cancerígeno, mas apenas se estiver contaminado por amianto, conhecido também como asbesto. O amianto também é um mineral de silicato com características físicas muito parecidas com a do talco, porém com uma estrutura cristalina diferente. Os cuidados para evitar a contaminação do talco vêm desde a sua mineração até garantir que sejam feitos testes suficientes para garantir a pureza do minério. Outra substância, a mica, também tem origem dos minerais de silicato, sendo um dos principais componentes do granito. O grupo das micas pode possuir compostos naturais ou artificialmente sintetizados, extraídos principalmente nos Estados Unidos e na Índia. Esse mineral é muito conhecido no mundo das maquiagens, principalmente por suas propriedades que oferecem um brilho cintilante aos produtos. Ela é usada tanto nos produtos para preparação de pele, aos quais garante um acabamento luminoso e natural, por interagir bem com a derme, tanto para produtos como sombras cintilantes, as quais nós tanto amamos. Existem dualidade entre o uso de compostos de mica sintéticos e naturais. A marca brasileira Simple Organic diz em seu site que opta por utilizar a mica sintética sempre que for tecnicamente possível. Já marcas famosas como a L'Oréal utilizam a mica mineral, que provém naturalmente da terra. Lembrando que o ingrediente de origem natural não necessariamente é mais sustentável para o planeta ou melhor para a pele do que os sintéticos ou biosintéticos, visto que, independente da sua origem, a importância na hora de se escolher qual ingrediente usar está na biocompatibilidade e segurança com a pele. Eu vi que tinha uma situação complicada sobre a mineração da mica na Índia. Sim, essa questão da mineração da mica é um alvo de diversas discussões sociais já faz uns anos. Como eu falei antes, os principais países mineradores e exportadores desse pigmento são a Índia e os Estados Unidos, porém a Índia é o maior produtor mundial desse minério, gerando 60% da produção global. A questão que se é discutida sobre essa produção é o fato de aproximadamente 70% dela ser feita de forma ilegal. Porque as regiões indianas que possuem maior concentração das minas de mica são classificadas muito abaixo da linha da pobreza, fazendo com que a sua população recorra a meios desesperados de fontes de renda, sendo o principal a mineração ilegal. Adultos e crianças, existe muito trabalho infantil nas minas de mica, que essa é a principal questão, trabalham todos os dias sem segurança alguma em minas ilegais ou que podem até ser encontradas em florestas que possuem o minério. As marcas de cosmético, principalmente, possuem abordagens bastante variadas para lidar com essa situação e garantir que a matéria-prima utilizada em seus cosméticos não provenha da exploração. A Simple, como eu citei antes, a marca brasileira, e a marca internacional Lush, que foi a pioneira nesse ramo, possuem apelo por esse lado mais natural, de cosméticos limpos e tudo mais, optam pela utilização majoritariamente da mica sintética em seus produtos, garantindo assim um maior controle sobre a origem desse material, visto que eles próprios fabricam. A diretora de compras da Lush até fala que a mica sintetizada em laboratório é mais limpa, por não haver a possibilidade de contaminação por minerais pesados do solo. O que tem tudo a ver com o apelo natural e de cuidados com a pele que essas marcas têm. Já marcas famosas como a L'Oréal, The Body Shop e algumas outras companhias defendem outra abordagem para garantir a origem da mica utilizada em seus produtos.
Elas defendem que, se for retirada toda a produção de mica natural, principalmente a da Índia, isso acabará por tirar a renda de diversas famílias e afundar ainda mais a economia do país, que já não está muito boa. Para garantir a não utilização do trabalho escravo e infantil em sua matéria-prima, as marcas compram de minas fechadas e participam da Associação Responsible Mica Initiative, ou RMI. A instituição foi fundada pelas próprias marcas e faz uma ponte entre elas e a comunidade produtora de mica, contribuindo para garantir que o setor seja responsável, ético e protetor das crianças. Assim, é possível que elas apoiem as condições de vida e de trabalho das comunidades locais na Índia, assegurando a cadeia de aprovisionamento. Um mineral muito curioso, para mim, de ser utilizado nos cosméticos é a famosa sílica, porque na minha cabeça ela era apenas aqueles cristalzinhos azuis que retiram a umidade de estufas no laboratório, mas ela também é um componente muito presente na indústria da beleza. A sílica é composta de dióxido de silício e está muito presente, como eu citei anteriormente, na forma de cristal, mas também faz uma aparição como um componente da parte estrutural de algumas plantas. A sílica utilizada nos cosméticos, entretanto, se difere das suas outras formas pelo seu modo de preparo, sendo encontrada geralmente na forma de silicatos. Essa pode ser preparada a partir de métodos, entre aspas, molhados, como a desidratação do silicato de sódio, hidrólise dos alcocilinatos, ou na reação de acidificação do silicato de cálcio, ou nos métodos, entre muitas aspas, secos, como a hidrólise de altas temperaturas dos aletos de silicone, ou métodos com um forno de arco elétrico para a fusão do quartzo. As propriedades físicas da sílica, e por consequência dos produtos em que ela é usada, dependem dos átomos ligados ao grupo de siloxanos e silanóis encontrados na superfície do mineral. Por exemplo, para controlar o caráter hidrofóbico do composto, utilizam de compostos como os alcoxicilanos para reagirem com os silanóis de sua superfície. A sílica hidratada, moléculas de sílica que possuem átomos adicionais de água associados e componentes como metasilicato de alumínio e magnésio. Silicato de alumínio, cálcio e sódio, entre outros, garantem a abundância de maneiras e funções em que a sílica é usada na indústria cosmética, podendo ser usada desde produtos como primers para garantir o condicionamento da pele, pós, aos quais garante um efeito anti-caking, evitando o famoso acúmulo de maquiagem nas linhas finas, e em produtos de skincare, como um agente esfoliante. Falando em metasilicato de alumina, a alumina, ou óxido de alumínio, também é um composto inorgânico muito presente nos cosméticos. Ela é extraída do cristal de corindo, ou de seus hidratos, como a bauxita. Por ser um pó branco, sua função geralmente é de um pigmento clareador, mas ela também ajuda a garantir uma textura mais grossa aos produtos em que está presente. Ela é muito usada em produtos de skincare que visam a limpeza da pele, visto que ela garante a absorção de impurezas e óleos da pele, e também é utilizada como agente abrasivo em esfoliantes. Ainda existem mais duas substâncias que eu gostaria de mencionar no tópico de compostos extensores de pigmento. A primeira é o nitreto de boro hexagonal, originado da mistura aquecida de boro e ureia. Sua estrutura é muito interessante e se assemelha muito à do grafite, porém, os átomos de carbono são substituídos por átomos de boro e nitrogênio, posicionados alternadamente, formando anéis hexagonais entrelaçados, cada um com 3 átomos de boro e 3 átomos de nitrogênio, e as camadas são mantidas juntas por forças de Van der Waals, não havendo ligações boro-nitrogênio entre elas. Possui uma aparência física de pó branco, muito similar à do talco, e sua principal característica notável é o seu efeito lubrificante. Ele facilita a mistura e aplicação de outros componentes dos cosméticos na pele. Ele também possui aplicações em uma área da dermocosmética que eu sou fascinada, os protetores solares. Por ter capacidade de autocontrolar o tamanho das suas partículas sintetizadas, o que é importante, porque diâmetros menores de partículas podem aumentar a área da superfície e potencialmente encapsular substâncias ativas cosméticas. Sendo assim, ele age bem com ativos contendo a proteção UV. Além dessa boa relação com ativos de proteção UV, sua composição o torna um ótimo condutor de calor, tornando-o útil na formulação de compostos resistentes a ele. Por último, temos o sulfato de bário, um pigmento extensor muito conhecido na indústria cosmética.
Ele também se dispõe na forma de um pó branco translúcido, que é originado a partir da reação do hidróxido de bário e outras fontes desse elemento com o ácido sulfúrico. Sua formação pode resultar em estruturas com formatos variados, dependendo da condição de formação, especialmente em relação à supersaturação do componente contendo bário, podendo adquirir formato planar, estrelado ou esférico. Apesar de sua principal utilização ser como um pigmento extensor de maquiagens não aquosas, ou seja, batom, blush, rímel, ajudando a prolongar a longevidade de seus pigmentos, bem como aplicar a elas a sua própria coloração, ele também funciona para turvar produtos como cremes e loções e em protetores solares como estabilizador de emulsões. Muito interessante, quando o sulfato de bário está em sua forma planar, ele apresenta uma maior lubrificação, que provoca maior maciez da pele e cria um efeito de dispersão da luz, o que torna a aparência dos poros e linhas finas menos visível. Esses são só alguns dos compostos bases da maioria dos cosméticos e muitas outras substâncias inorgânicas também desempenham esse papel. A versatilidade de aplicações os torna presentes em muitos rótulos de produtos variados na sua rotina de beleza, principalmente nas maquiagens. Mas além desses pigmentos base, são necessários compostos de pigmentos coloridos para dar vida a maquiagens. Certo, Sofia? Isso mesmo, amiga. Bora falar dos pigmentos coloridos. Começarei com o dióxido de ferro, que é um dos principais pigmentos usados para combinar tons de pele em bases, corretivos e entre outras maquiagens para rosto. São normalmente a mistura de óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo e óxido de ferro preto. Antigamente, há 10 mil anos atrás, nossos ancestrais usavam ocre vermelho como make. Mas, hoje, com a evolução dos métodos de umidificar ou secar o sulfato de ferro e o cloreto de ferro, permitiu cores mais vivas e uma ampla gama de tonalidade. O óxido de ferro vermelho e amarelo mostraram a sua cor a partir do ferro, o elétron mais externo do ferro 3. Por ser um metal de transição, confere a absorção da luz na região dessas cores. Ele também possui excelente estabilidade à luz e resistência à umidade, logo não escorrem ou mancham com facilidade. Ele também possui um ótimo poder de permanência. Embora sejam sintéticos, são frequentemente vendidos como naturais, pois a versão sintética é ainda mais segura que as naturais. Para explicar isso melhor sucintamente, os encontrados na natureza podem ser facilmente contaminados por metais pesados. Partindo para o nosso segundo composto químico, o ultramarino azul é um pigmento azul feito de alumínio e silício com enxofre. E é um complexo de silicato de sódio de cor amarelo. Sua cor incrivelmente azul, um azul Smurf, é devido ao ânion radical S3-, que possui um elétron desemparelhado. Ultramarino sintetizado é formulado pela mistura de fusão de silício, alumínio, carbonato de sódio, anidro, enxofre em pó e carvão ativado. Ele tem uma alta resistência térmica e alta estabilidade à luz, e é muito usado para delineadores e máscaras de cílios, principalmente. Ele é insolúvel em água e não é resistente aos ácidos. Uma curiosidade é que essa cor é a segunda cor mais rara do mundo. Ela é extraída da pedra semipreciosa, o lápis lazuli. Também utilizada como tinta acrílica, antigamente era muito prestigiada por pintores renomados e já foi considerada um pigmento mais caro e valioso do mundo, o que tornava essa tonalidade um símbolo de status. A próxima substância inorgânica é o hidróxido de cromo, conhecida pela sua cor verde naturalmente. É sintetizado a partir do cromo, que é usado para dar cor ao produto como sombras e esmaltes. Também usado como tinta acrílica, este composto é sintetizado principalmente a partir dos recursos minerais disponíveis na crosta terrestre. Logo, existe um problema, a dificuldade de se livrar de metais pesados. Porém, existe uma legislação que controla isso. E sim, existe um limite de metais pesados dos quais não há risco à saúde. Nosso quarto e penúltimo pigmento colorido é o manganês violeta. Ele também tem um pigmento violeta e é feito pela reação de dióxido de manganês, com fosfato de amônia e fosfato de potássio. O composto principal é o complexo de fosfato de amônia manganês 3. Ele tem alta propriedade de ocultação e estabilidade à luz, usando principalmente para batons e sombras também.
E ele também, como os dois anteriores, é sintetizado a partir de minerais que possuímos na crosta. Nosso último pigmento colorido, não tão colorido, é o carbonato preto. Ele é um pó escuro, principalmente utilizado em cosméticos como delineador, máscara de cílios e batom. É formado pela combustão incompleta de gás natural, acetileno ou óleo aromático. A cor preta, vocês já devem imaginar, por ser um carbono, é feito de cristais com estruturas semelhantes ao grafite, o que dá a cor, formando partículas primárias que se condensam para formar agregados de nanopartículas. Agora, abrindo um espaço para um alerta, de todos que eu citei, esse obteve uma preocupação com a saúde. A Agência de Proteção Ambiental da Califórnia identificou como possível cancerígeno, pertencente ao grupo B, juntamente com o café. Eles introduziram um estudo com ratos e encontraram um aumento da incidência de tumores pulmonares dos que inalaram carbono preto. Nos Estados Unidos e União Europeia, ele é restrito em uso cosmético. Aqui no Brasil, como havia dito, é muito comum ainda. Vale a pena lembrar que, mesmo sendo permitido no Brasil, empresas que exportam para os lugares citados devem seguir a legislação daquele país. Agora que já foi comentado sobre os pigmentos extensores e os coloridos, agora temos os brancos. Amplamente utilizado para clarear os demais pigmentos, também presente em sombras, lápis de olho, delineadores, produtos de cuidado com a pele e protetor solar. O primeiro é o dióxido de titânio, um pigmento branco constituído de titânio e oxigênio, muito conhecido pela capacidade de dispersar a luz visível e promover um brilho aos cosméticos. Ele também é muito utilizado em conjuntos com o sulfato de bário para produzir protetores solares, já comentado pela Sofia na parte dos pigmentos extensores. O dióxido de titânio tem uma história interessante. Há menos de 100 anos, foi descoberto que é possível replicar o efeito da fotossíntese natural das plantas de forma artificial, por meio da eletrólise do dióxido de titânio com platina, onde acontece a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio, gerando eletricidade. Esse efeito leva o nome de Honda-Fukushima Effect. Após alguns estudos, foi descoberto que esse mesmo método é capaz de decompor compostos orgânicos, possibilitando diversos estudos mais avançados a respeito de diversas áreas da química. Esse fato fez com que o dióxido de titânio se destacasse na indústria em comparação aos demais compostos inorgânicos. Na aplicação em cosméticos, o dióxido de titânio foi um dos principais compostos estudados graças ao seu superior índice de dispersão da luz em comparação aos demais pigmentos brancos. Além disso, as variações desse composto apresentam um grande potencial na proteção da pele contra os raios UV. Alguns pesquisadores dizem que ele pode ter propriedades que bloqueiam os raios UV. Mas, como nem tudo são flores, é importante ressaltar que ao utilizar o dióxido de titânio na composição de cosméticos é necessário ter alguns cuidados especiais. Na pele, é preciso prevenir irritações e, na composição, evitar a degradação da formulação decorrente ao efeito apresentado anteriormente, o Honda-Fukushima Effect. A forma mais adequada para essa prevenção é a aplicação de alumina ou zircônia na superfície do dióxido de titânio, formando assim uma camada que vai proteger ele dos efeitos da oxidação. Apesar do dióxido de titânio ser um componente que recebeu muita atenção dos olhares dos pesquisadores graças aos seus benefícios, estudos mais atuais mostram que sua segurança não é a mais eficaz entre os compostos inorgânicos, o que o torna mais difícil de manusear e bloquear ou tornar inofensivos seus efeitos adversos. Por fim, os pigmentos perolados. Utilizado principalmente em sombras e iluminadores, o aspecto perolado é muito atrativo para a visão humana. Sua singular cor é diferente de todas as demais cores imagináveis. O característico brilho com tons furta-cor das pérolas naturais acontece graças à interferência da luz nas microscópicas camadas de cristal de carbonato de cálcio, um composto formado por cálcio, carbono e oxigênio presentes na composição química das pérolas naturais. A fim de obter esse efeito nos pigmentos artificiais utilizados em cosméticos, um método foi desenvolvido para replicar o aspecto da interferência da luz nas pérolas naturais nos pigmentos artificiais e tem sido utilizado para a fabricação de maquiagens.
O método consiste em utilizar nas formulações dos produtos dióxido de titânio, já comentado anteriormente, e óxido de ferro, um grande aliado aos pigmentos coloridos, como já comentado acima pela Sofia, e um composto com alta dispersabilidade e resistência aos raios UV, o que também favorece a produção de cosméticos. Todo esse desenvolvimento em aplicações de compostos inorgânicos em produtos de beleza se deve à tecnologia que foi e está cada vez mais aprimorada, o que auxilia em técnicas mais eficazes. Vale ressaltar que muitos desses compostos também aprimoram a qualidade desses cosméticos e não somente na beleza e aspecto deles. Muito interessante de ver como os compostos inorgânicos agem e se misturam na criação de cosméticos, em principal maquiagens, e não só nos conhecidos pós-minerais de finalização, mas até dando textura e características a produtos em creme ou em sérum. Os pós-inorgânicos estão ligados às maquiagens desde o início do seu uso, como expressões culturais desenhadas na pele. Isso nos mostra a variada gama de possibilidades que eles nos trazem, e também abre portas para estudos sobre a sua toxicidade ao corpo humano em longos períodos de tempo. A criação sintética de novos compostos não tóxicos, a descoberta de novas funções, colorações e combinações para um mesmo composto. A ligação química inorgânica com produtos que usamos diariamente sem nem nos perguntarmos o que contém neles é absurda. Muito obrigada, meninas, por nos trazerem esse conhecimento hoje. Acredito que agora, assim como eu, nossos ouvintes vão procurar ler a lista de ingredientes de todos os seus cosméticos e estão curiosos para saber o que aquele nomezinho estranho representa. Muito obrigada por permanecerem conosco até aqui e até mais. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!